Esse método existe, é real e tá longe de ser golpe, pirâmide ou papo de vendedor de curso de day trade, enfim. Essa estratégia que eu vou te falar foi capaz de obter esse retorno médio de 66% ao ano por mais de 30 anos sem um ano de prejuízo sequer. É brabo demais, né? Só para você ter uma ideia, o patrimônio que você levaria 30 anos para construir com o retorno médio da Bolsa de Valores, você conseguiria em 7 anos com essa estratégia. Mas e aí? Será que qualquer um pode replicar essa façanha aqui? Será que se você fizer tudo direitinho, como manda a cartilha, você consegue replicar esse método e esse retorno na sua carteira de investimentos? Como obter essa rentabilidade investindo na Bolsa de Valores? É isso que eu vou te mostrar agora da melhor forma que eu puder, da maneira mais didática, para saber que raio que é esse método em detalhes. Para isso você não precisa de muito não, basta você ficar comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudinho, né? Se você já é de casa, deixa o like aqui no vídeo, como de costume, e quem é novo por aqui, saiba que eu fico muito feliz que você esteja conhecendo o Valor em Ação, o canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você gostar, já se inscreve e ativa o sininho das notifications, beleza? E vamos lá. Durante uma janela, como eu falei, de 30 anos, esse método entregou mais de 66% ao ano em média. É muita coisa. Desde o início ali, em 1988 até 2022, os retornos médios anualizados foram de impressionantes e absurdos 62% ao ano. Isso dá 4,1% ao mês, meu amigo. É muita coisa. Isso quer dizer que se alguém tivesse investido 100 pila em 1988, teria mais de 1 bilhão em 2022. E a coisa fica mais impressionante ainda quando você descobre que esse retorno não foi negativo em um único ano sequer. Mas como será que foi possível obter retornos tão altos e por tanto tempo com consistência? Primeiramente, a gente precisa conhecer um cara muito brabo chamado Gene Simons, que faz os retornos médios do Warren Buffett aqui parecerem coisa de caderneta de poupança. Ele é um baita de um matemático, criptologista, dos mais conceituados do mundo. Se formou no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com menos de 20 anos de idade. Só isso. E foi lá também que ele atingiu o nível de doutor. Doutorado no MIT, galera, só para vocês terem noção, não é para quem quer. É para quem Deus escolhe, abençoa e fala assim, esse aqui vai ter condições de fazer doutorado no MIT. Vocês não, pessoal. Vocês, no máximo, vocês vão passar na Federal, se estudarem muito. Ele também foi professor no MIT, professor em Harvard, tudo isso antes dos 26 anos. Só isso aqui já coloca qualquer um em outra categoria de seres humanos. Mas para acabar de lascar aqui, de humilhar no currículo, o Simons também trabalhou como criptologista em um instituto de defesa norte-americano. Isso mesmo. Resumindo, ele foi hacker do exército americano durante a Guerra Fria. Isso que ele fez. Exatamente isso. Durante um tempo de sua vida, o trabalho dele era decifrar códigos. Mas só que essa carreira também não durou muito. Por quê? Porque ele foi demitido depois de dar declarações públicas criticando a guerra do Vietnã, e não se faz isso nos Estados Unidos. E eu acho que de tanto ele decifrar códigos, ele acabou decifrando o mercado de capitais, decifrando a Bolsa de Valores. Só pode. Ele já tinha interesse pelo mercado financeiro antes mesmo de começar a trabalhar com isso, já se interessava. E para você que acha que você já está velho demais para começar na Bolsa de Valores, o Simons só começou a mexer com essas coisas aos 40 anos de idade. Então, é bem tranquilo esse processo de transição de carreira para o mercado financeiro. Pode ficar sossegado. Basta que MIT, Harvard e o governo dos Estados Unidos tenham assinado a sua carteira de trabalho antes. Só isso e a galera vai te contratar. E esqueça também qualquer coisa de análise fundamentalista, dividendos e até mesmo o bom e velho foco no longo prazo. Essa estratégia do Simons meio que não dá a mínima para todas essas coisas, beleza? Ele foi um dos pioneiros no que é conhecido como estratégia quantitativa de investimentos.
Essa metodologia ela é baseada no uso de fórmulas matemáticas avançadas para analisar, testar, validar inúmeros cenários e hipóteses possíveis. Sim, a gente está falando aqui de um baita de um algoritmo que toma decisões muito melhor que nós humanos e muito mais rápido também. Então você tem uma equipe de gestão que define os dados a serem analisados e outras premissas importantes de todo o processo também. Depois disso, eles põem o algoritmo para trabalhar. Esse trabalho consiste em nada mais, nada menos do que varrer o mercado financeiro diariamente, analisando o comportamento dos milhares e milhares de ativos que estão disponíveis no mercado financeiro. Isso seria impossível de ser replicado por seres humanos na mesma velocidade, mesmo que dezenas e até centenas de analistas trabalhassem em conjunto. Fora que mesmo depois de descobrir qual seria a melhor decisão de acordo com os cálculos, as fórmulas, os seres humanos ainda seriam tomados por muitos vieses, vieses capazes de justificar a escolha de um caminho diferente, às vezes, do que a própria estratégia estivesse determinando naquele momento, porque é isso que o ser humano faz, Sabe o que é o certo, faz o errado. E máquina não tem emoção, pelo menos por enquanto, Alexa, seguindo o que é determinado pela estratégia, o fundo quantitativo, o algoritmo, ele escolhe os ativos que irão compor sua carteira de investimentos. Escolhe onde que ele vai colocar o dinheiro, ativos ou até mesmo derivativos. Com isso tudo aí que o fundo do Gene Simons conseguiu humilhar o mercado. A ideia dele, quando ele começou em Wall Street, era criar justamente um sistema de investimentos que isolasse o fator emocional e os vieses cognitivos que atrapalham muito os traders na hora de tomar uma decisão de investimento na Bolsa de Valores. Então era menos emoção e mais razão e culhão na parada. Utilizando seu conhecimento em tecnologia, programação, matemática, ele percebeu que existia um padrão nos movimentos das ações. Começou a identificar esse padrão e por meio dessas observações, ele conseguiu criar esses robôs que se antecipam a esses movimentos e conseguem realizar milhares de operações ali em milissegundos. Eu tô rindo porque isso parece papo de vendedor de método de day trade mesmo, mas não é. Então no começo eles apanharam muito para conseguir fazer a coisa dar certo, mas deu certo. Um pouquinho de sorte também conseguiu trazer os cérebros mais brilhantes para dentro da empresa. Olha só que história doida, Durante décadas, a IBM dos computadores investiu muito pesado numa tecnologia que fosse capaz de fazer um computador entender a fala humana, coisa que não é fácil. Essa tecnologia ela foi desenvolvida aos poucos, ano após ano, até que em determinado momento eles conseguiram comercializar isso daí. Eles conseguiram realmente desenvolver uma coisa útil. Com a parte pesada da tecnologia pronta, a empresa decidiu que ia reduzir custos. Isso gerou muita insatisfação nas mentes dentro da equipe por trás desse projeto. E aí, um cara chamado Nick Patterson, que trabalhava para o Gene Simons, ele viu a oportunidade de contratar parte do time da IBM. Já que esse campo de reconhecimento de fala foi onde muitas das técnicas de inteligência artificial que a gente tem difundidas hoje foram desenvolvidas. Então era um campo muito interessante. E aí a equipe da IBM tinha ampla experiência em analisar uma enorme quantidade de dados e construir sistemas de processamento que pudessem reconhecer padrões de dados, tudo de forma muito eficiente, meus queridos amigos. E essas técnicas, elas poderiam ser facilmente replicadas aonde? No mercado financeiro, onde a quantidade de informações e de dados também é enorme. E esses dois gênios, chamados Bob Mercer e Peter Brown, agora ex-líderes da equipe da IBM, foram contratados pelo Gene Simons. Depois de muitas tentativas, testes, eles enfim começaram a ter sucesso. E por conta da rentabilidade muito grande que os robôs estavam conseguindo obter diariamente no mercado financeiro, o Simons ele começou a ganhar muita notoriedade, a galera começou a falar dele. Então diversos bilionários, multimilionários mundo afora estavam procurando ele, interessados em operar com o sistema de investimentos que ele tinha desenvolvido. E aí ele, que nunca foi bobo nem nada, ele decidiu criar
um fundo de investimentos restrito apenas para ultra ricos que poderiam utilizar o seu sistema quantitativo. Nasceu o The Renaissance Technologies Medallion Fund. Desse jeito mesmo que fala, eu acho. E aí o Medallion Fund, ele se tornou o primeiro fundo quant do mundo, tá? E atualmente o fundo do Simons é o mais rentável do mundo e fica na frente de todas essas lendas que a gente conhece, como Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio, George Soros e qualquer um que você quiser falar aí, ele ganha de todo mundo. A gente está falando de uma rentabilidade 1000 vezes maior que a do S&P 500. Isso é a prova de que quem sabe realmente ganhar dinheiro, criar esses robôs eficientes que conseguem tirar dinheiro do mercado com consistência e vencer o mercado, essa galera não está perdendo tempo aparecendo para você em anúncios toscos no YouTube, no Instagram, prometendo que vai te revelar como que faz isso em um curso de R$2.000 em 12 vezes. Ou que você não vai nem precisar, que ele já vai te dar a ferramenta. Ai, que merda. Então, essas pessoas que sabem mesmo, elas estão aonde? Operando no mercado e ganhando dinheiro de fato. E são pouquíssimos fundos que conseguem superar o mercado com consistência, beleza? Pro Gene Simons, inclusive, quem mais ganha dinheiro na bolsa não são os investidores mais experientes, são os que percebem que as pessoas tomam decisões baseadas não na razão, mas em historinhas, narrativas e vieses emocionais comportamentais. E eu nem preciso dizer que poucos são os investidores que conseguem isso, porque está quase todo mundo o quê? Ocupado demais acreditando em historinhas, narrativas e sofrendo efeito de vieses comportamentais. Essa é a realidade. E hoje em dia, com essa tecnologia alta, os fundos quantitativos, eles conseguem executar ordens de compra e venda em milissegundos. Tudo isso é muito rápido. Os fundos quantitativos, eles utilizam o máximo de tecnologia possível para conseguir tirar vantagem do mercado. Tá? Então, para o investidor individual, para eu e você aqui, a gente precisa saber contra quem a gente está competindo se a gente quiser obter lucros rápidos na Bolsa de Valores. Não dá para eu falar para você que eu vou te ensinar um método que vai te fazer cair na piscina e ganhar do Michael Phelps. Não vai, é mentira. Podemos dizer que para desenvolver a tese do Medallion, o Gene Simons contratou verdadeiros cientistas. Nada daquele monte de economista ou administrador cheio de ego que os fundos tradicionais contratam. O trabalho desses gênios que trabalham lá é estudar uma alta quantidade de dados, desde taxas de juros do Federal Reserve, do Banco Central Americano, derivativos, histórico das mais diversas variáveis, negociações, tudo isso para conseguir construir um sistema capaz de projetar a rentabilidade dos ativos, o desempenho dos ativos, com fidelidade e se aproximar muito bem. Eles utilizam algoritmos de execução de ordem, para vocês terem uma ideia, que evitam impacto no mercado, conseguindo mascarar a estratégia que eles estão utilizando por trás. Para que eles fazem isso? Para que outros participantes do mercado não consigam perceber. Você vai conseguir fazer isso? Não vai. Então, muita gente já estudou o retrospecto do fundo e concluiu que não existe nenhuma explicação racional no mercado que possa justificar essa performance. Na verdade, provavelmente existe, mas só que eles não vão sair revelando por aí para ninguém. E se você está de olho nesse retorno e quer vender seu carrinho aí para investir nesse fundo, pode tirar o cavalinho da chuva também, porque a participação é restrita apenas para funcionários, ex-funcionários e pessoas muito próximas à empresa, como proprietários de grandes negócios, enfim. O fundo está fechado para convidados, inclusive, só se alguém for convidado, e eu acho que eles não vão convidar a gente. Então, na prática, muitos dos cotistas são quase que exclusivamente PhDs em algum ramo de exatas, porque é funcionário, ex-funcionário, né? E de tão procurado, como eu falei, o fundo precisou ser fechado para investidores externos e ainda cobra de quem já tem dinheiro aplicado no fundo uma taxa de administração bem razoável e mais de 44% de taxa de performance sobre os lucros obtidos. E mesmo assim ainda consegue entregar um retorno líquido
absurdamente alto e muito maior que a média do mercado. Então eu imagino também que o custo de um fundo desses deve ser muito alto, dada a necessidade de altíssimo investimento em tecnologia, processamento de dados que eles têm, então energia deve gastar pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, no melhor ano do fundo, em 2000, o Medallion valorizou 98,5% já líquido de todas essas taxas cobradas. Isso é um absurdo, meus queridos. Então a conclusão que a gente chega aqui, primeiramente, é que o fundo consegue provar que o mercado está longe de ser eficiente. Esse fundo sim é eficiente, o mercado não. Eu sou eficiente, você não, mercado. O Medallion faz isso. E muitas vezes, muitas dessas ineficiências não são reconhecidas pela maioria dos investidores, pela maioria de nós. Então não é que o mercado é eficiente. Provavelmente é que a maioria dos investidores escolhe ser ineficientes juntos, tá? E a gente pode dizer que também é muito difícil que outros investidores consigam replicar esse tipo de resultados com consistência. Pode ser sim que eventualmente algum outro fundo quantitativo descubra as fórmulas e o segredo do Medallion e consiga replicar ou consiga desenvolver robôs tão poderosos quanto, mas com certeza quem estiver disposto a isso aqui vai precisar de uma equipe de gênios também e de anos de tentativas ali até conseguir chegar nesse nível. Então, definitivamente, meus queridos amigos, não. Esse tipo de retorno não é para qualquer um, não é para gente. Mas a boa notícia é que mesmo que o nosso retorno médio seja menor que esse, e provavelmente vai ser muito menor, a gente pode conquistar os nossos objetivos financeiros se a gente tiver tempo, disciplina e paciência do nosso lado, ao nosso favor. A prova disso é que mesmo com um retorno médio muito menor do que esse, Warren Buffett supera a rentabilidade total acumulada pelo Medallion Fund, pelo fato de ele ter passado muito mais tempo investindo. E o Warren Buffett também tem uma taxa de retorno muito alta, mas se ele tivesse parado com 60 anos, provavelmente ninguém teria ouvido falar dele até hoje. Isso prova que o tempo tem um papel muito grande. Então esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!